E aí galera, beleza? Como isso é possível? Das enigmáticas pirâmides às misteriosas tumbas dos faraós. Hoje, vamos explorar 10 descobertas aterrorizantes no Egito. Número 1. O Templo de Hathor em Dendera. O Templo de Hathor em Dendera é um dos tesouros arqueológicos mais notáveis do Egito, localizado na cidade de Dendera, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Luxor. Este antigo templo é conhecido por seu impressionante teto estrelado e misteriosos relevos. O templo foi construído em homenagem a Hathor, a deusa egípcia da música, dança, amor e alegria. Sua construção começou no Antigo Império e continuou ao longo de vários séculos, resultando em uma estrutura que combina elementos arquitetônicos de diferentes períodos da história egípcia. Uma das características mais marcantes do Templo de Hathor é o seu teto, que é decorado com um detalhado e intrincado relevo que representa o céu noturno estrelado. Este teto estrelado é considerado um dos exemplos mais impressionantes da arte astronômica na antiguidade. Os especialistas acreditam que essas representações celestiais estavam relacionadas às crenças religiosas e astronômicas da época. Número 2. O Enigma da Biblioteca de Alexandria. O enigma da Biblioteca de Alexandria tem intrigado arqueólogos e historiadores por séculos. Embora a famosa biblioteca em si não tenha sido encontrada, foram descobertos vestígios e evidências que sugerem sua existência na antiga cidade de Alexandria, no Egito. A Biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores da antiguidade, teria sido fundada no século III a.C. Durante seu auge, acredita-se que abrigava uma vasta coleção de manuscritos que incluíam obras de filosofia, ciência, literatura e arte de culturas de todo o mundo antigo. Disse que a biblioteca foi um importante centro de pesquisa e conhecimento, com muitos dos maiores pensadores da época visitando-a para estudar e compartilhar seu conhecimento. No entanto, a biblioteca sofreu muitos danos ao longo de sua história, devido a incêndios, saques e conflitos. O incêndio mais famoso ocorreu no ano 48 a.C., durante a conquista de Júlio César, o que levou à crença errônea de que a biblioteca foi completamente destruída nesse evento. Embora a estrutura física da Biblioteca de Alexandria não tenha sido encontrada em escavações arqueológicas, importantes vestígios na área foram descobertos. Número 3. Os hieróglifos da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é uma laje de granito negra que se tornou fundamental para a compreensão dos hieróglifos egípcios e a decodificação da antiga escrita desta civilização. Esta pedra, que data do ano 196 a.C., foi encontrada na cidade de Roseta, no delta do rio Nilo, por soldados franceses durante a campanha napoleônica no Egito. A importância da Pedra de Roseta deve-se ao fato de que ela contém o mesmo texto inscrito em 3 sistemas de escrita diferentes: hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. Esta inscrição era um decreto emitido pelo rei Ptolomeu V em homenagem à sua coroação. A existência de 3 versões do mesmo texto proporcionou aos linguistas e egiptólogos uma chave inestimável para decifrar os hieróglifos, que haviam sido um enigma por séculos. Ao comparar as palavras e frases nos 3 sistemas de escrita, os pesquisadores puderam começar a identificar os sons e significados associados aos hieróglifos. Número 4. Os templos submersos de Abu Simbel. Os templos submersos de Abu Simbel são 2 impressionantes estruturas no sul do Egito, perto da fronteira com o Sudão, na região de Núbia. Esses templos, construídos durante o reinado do faraó Ramsés II no século XIII a.C., são conhecidos por sua arquitetura colossal e suas inclinadas esculturas. O que torna esses templos ainda mais notáveis é sua história de salvamento. Durante a construção da barragem de Assuã na década de 1960, foi criado o reservatório da barragem que ameaçava submergir esses antigos tesouros sob as águas do rio Nilo. Para evitar sua destruição, foi realizado um ambicioso projeto de resgate. Os templos de Abu Simbel foram desmontados pedra por pedra e transportados para um local mais alto e seguro, a cerca de 65 metros de sua posição original. Esse monumental processo envolveu uma equipe internacional de arqueólogos e especialistas em conservação e foi concluído na década de 1960. O templo principal,
conhecido como Templo de Ramsés II, é dedicado ao faraó e aos deuses Amon, Ra-Ora-Ti e Ptah. O segundo templo, o Templo de Nefertari, homenageia a esposa de Ramsés II, a rainha Nefertari, e a deusa Hathor. Ambos os templos são famosos por suas imponentes estátuas colossais que guardam as entradas e pelas inclinadas relíquias que adornam suas paredes. O interior dos templos também contém salas impressionantes com cenas da vida no Antigo Egito e rituais religiosos. Número 5. O Papiro de Edwin Smith. O Papiro de Edwin Smith é um manuscrito médico antigo considerado um dos tratados médicos mais antigos e valiosos já descobertos. Este papiro, que remonta ao Império Médio do Egito, por volta de 1600 a.C., é uma joia na história da medicina e lança luz sobre a compreensão médica da época. O papiro recebe o nome de Edwin Smith, um estadunidense autêntico que o adquiriu no Egito no meio do século XIX. Contém uma série de tratados médicos escritos em hierático, uma forma cursiva da escrita hieroglífica, e concentra-se principalmente no diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas, como ferimentos de guerra e fraturas. O aspecto mais notável do papiro de Edwin Smith é o seu foco científico e sistemático na medicina. O texto descreve casos clínicos individuais, detalhando sintomas, diagnóstico e tratamento, muitas vezes de maneira muito detalhada. Isso sugere que os médicos da época estavam adotando uma abordagem empírica com base na observação e na evidência. Número 6. O Tesouro da Tumba de Uia e Tuiui. Esta tumba, localizada no Vale dos Reis em Luxor, esconde uma riqueza de objetos de luxo, joias e uma história que remonta à antiguidade. Uia e Tuiui foram os pais da influente rainha Ti, esposa do poderoso faraó Amenhotep III. A tumba deste casal foi descoberta em 1905 pelo arqueólogo James Edward Kibble, e o que ele encontrou dentro deixou o mundo perplexo. O tesouro da tumba de Uia e Tuiui incluía uma variedade de objetos deslumbrantes, como estátuas, joias, utensílios de ouro e prata, além de impressionantes caixões de madeira dourada. O mais notável desse achado foi a qualidade excepcional das joias e da arte funerária que adornava a tumba. Número 7. O Mistério das Pirâmides de Gizé. O mistério das pirâmides de Gizé é um dos enigmas mais duradouros e debatidos na história da arqueologia e da engenharia. Essas majestosas estruturas, construídas há mais de 4.500 anos, continuam a surpreender o mundo e levantam questões fascinantes sobre como os antigos egípcios conseguiram criar monumentos de tal magnitude e precisão sem a tecnologia moderna. As pirâmides de Gizé são compostas por 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, também conhecida como Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior delas e a que mais intriga os pesquisadores. Com uma altura original de aproximadamente 146 metros, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. As teorias sobre como essas pirâmides foram construídas são numerosas e variadas. Alguns acreditam que foram usadas rampas externas ou internas para transportar e elevar os enormes blocos de pedra calcária e granito que compõem as pirâmides. Outros sugerem que podem ter sido usados sistemas de contrapeso ou técnicas avançadas de nivelamento. O debate também se concentra em quem foram os construtores, embora as evidências apontem para os antigos egípcios. Algumas teorias sugerem influência extraterrestre ou a intervenção de uma civilização perdida. Número 8. A Cidade Perdida de Tanis. A Cidade Perdida de Tanis é um importante sítio arqueológico localizado no delta do rio Nilo, no norte do Egito. Hoje, é um local de ruínas e desolação. No seu auge, Tanis era uma cidade próspera que rivalizava em esplendor com Tebas e Mênfis, duas das cidades mais proeminentes do Antigo Egito. Tanis foi fundada no terceiro milênio a.C., durante o período do Império Antigo. No entanto, seu verdadeiro auge ocorreu durante a Terceira Transição, por volta do século XXI a.C. Nesse período, tornou-se a capital do Egito e desempenhou um papel vital na história do país. Tanis era conhecida por sua riqueza, seu poder militar e sua importância religiosa. Número 9. As Minas de Turquesa de Serabi Eucadim. As Minas de Turquesa de Serabi Eucadim são um sítio arqueológico no deserto do Sinai, na Península do Sinai, que desempenharam um papel significativo na antiga civilização egípcia.
Essas minas são conhecidas por serem uma fonte importante de turquesa, uma gema de cor azul esverdeada altamente valorizada pelos egípcios antigos para a criação de joias e amuletos. A exploração das minas de turquesa de Serabi Eucadim remonta à época do Antigo Egito, especialmente durante o Império Médio, entre os anos 2000 e 1800 a.C. Os egípcios consideravam a turquesa uma pedra preciosa associada à deusa Hathor, que simbolizava a alegria e a proteção. Portanto, a turquesa tinha um valor religioso e cultural significativo. Número 10. A tumba de Tutancâmon. A tumba de Tutancâmon, uma das mais famosas descobertas arqueológicas da história, foi encontrada em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, no Vale dos Reis, perto de Luxor, Egito. Essa descoberta despertou um grande interesse na arqueologia egípcia e capturou a imaginação de todo o mundo. A tumba de Tutancâmon é conhecida por sua riqueza e pela grande quantidade de artefatos funerários encontrados em seu interior. Tutancâmon, que morreu jovem, reinou durante o período conhecido como Novo Império do Egito, por volta do ano 1332 a.C. Sua tumba estava repleta de objetos valiosos, incluindo joias, estátuas, moedas, armas e objetos rituais. Um dos aspectos mais intrigantes da tumba de Tutancâmon é a chamada Maldição dos Faraós. Acreditava-se que aqueles que perturbassem a tumba enfrentariam terríveis desgraças ou até a morte. Embora essas superstições pareçam infundadas, alguns membros da equipe de escavação de Carter morreram de maneira inesperada pouco depois de abrir a tumba, o que alimentou ainda mais a lenda da maldição. No entanto, muitos especialistas em egiptologia consideram que a maldição é mais uma criação da imprensa sensacionalista do que uma realidade científica. Se você gostou deste vídeo, comente qual avaliação você dá e qual parte mais gostou. Antes de ir para o próximo vídeo, gostaria de lembrar você de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que vamos publicando. Até a próxima!